Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus faz o seu terceiro anúncio da paixão. E quase que uma piada, né? Jesus falando que vai morrer crucificado. A mãe dos filhos de Zebedeu vem pedir um lugarzinho para os seus filhos quando ele instaurar o seu reino. Um sente à tua direita e outro à tua esquerda. Pois é. Como dizem os portugueses, não percebe nada, né? A mulher não entendeu nada. A mulher não entendeu. E os filhos de Zebedeu, ou seja, os apóstolos, Tiago e João, também não entenderam. E no fundo, aqui está o grande drama da vida de oração. Por quê? Porque quantas e quantas vezes nós gastamos tempo rezando e as nossas orações são, desculpa, estúpidas. Sim. Nós achamos que estamos fazendo algo de profundamente virtuoso porque estamos rezando. A mãe dos filhos de Zebedeu está fazendo uma oração aqui, ela está falando com Jesus. Não é? Diz aqui, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de lhe fazer um pedido. A mulher piedosa, confiante, ela sabe que Jesus tem poder, ela tem fé. Ela se prostra diante de Jesus num gesto de humildade. E ela não está pedindo algo para ela. Ela está pedindo para os seus filhos. E qualquer mãe diria assim, mas não é para mim, é para meus filhos. E, no entanto, a oração é de uma cegueira sem par. Por quê? Porque ela não sabe o que está pedindo. Veja só. Jesus, no entanto, não pega no pé da pobre senhora, da mulher. Ele sabe que ela não estava com ele quando ele estava tentando ensinar as coisas. Então o que acontece? Jesus respondeu-lhes. Porque não foi só para ela, foi para os discípulos, foi para os 2 apóstolos. Não sabeis o que estáis pedindo. Ou seja, vocês não sabem. Né? E ele pergunta, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles 2 respondem, podemos. Então a conversa ficou ali agora com os apóstolos. Ou seja, Jesus está tentando fazer com que os apóstolos percebam que os desígnios dele são outros. Como Jesus disse a São Pedro no primeiro anúncio da paixão. Veja só, São Pedro tinha acabado de professar a fé e dito, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, alegre, exultando, diz, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o Pai do céu que te revelou isto. Mas logo em seguida, quando Jesus fala da cruz, Pedro diz que isto não aconteça. Jesus então diz à face de Satanás, os teus pensamentos, os teus caminhos, não são os caminhos de Deus. Veja, é o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro quase que no mesmo ato de oração. Ou seja, num momento da oração, São Pedro, iluminado por Deus, professa a fé e diz quem é Jesus e logo depois, arrastado por suas paixões desordenadas, seduzido e tentado por Satanás, ele sugere impedir o caminho de Deus. Então, meus queridos, vamos resumir o que é que Jesus está tentando nos explicar nesse Evangelho. Veja só.
uma das tantas coisas que nós podemos e devemos aprender com esse Evangelho é o seguinte: se você vai rezar, saiba, você precisa estar disposto a crucificar a sua inteligência. Crucificar a sua inteligência quer dizer o seguinte, não quer dizer que a sua inteligência não deve pensar, não. É na inteligência que acontece a virtude da fé. Mas acontece que você não pode deixar a sua inteligência seguir uma lógica carnal, uma lógica humana. Você tem que humildemente pedir as coisas, mas sempre colocar as mãos na frente e dizer: Senhor, se o que eu estou pedindo é bobagem, livrai-me, Senhor, da minha própria oração. Eu estou pedindo, e a gente deve pedir. O próprio Jesus disse: pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á. Pede, mas põe o capacete, porque ele vai responder. E que é o que ele faz no Evangelho de hoje. Ou seja, reze e peça, mas saiba, você tem que estar pronto para Deus contrariar você. Porque não quer dizer que Ele vai contrariar você todas as vezes. Às vezes você vai rezar e, como Simão Pedro, você vai fazer uma belíssima oração, profissão de fé, e Jesus, alegre e contente, vai ver sua oração e vai dizer: tu és beato, tu és feliz, porque não foi a carne nem o sangue quem te inspirou essa oração, foi o próprio Espírito Santo que fez você rezar. Isso é o orar no Espírito. Quando o próprio Deus faz surgir em nossa alma os pedidos que Ele quer atender. Não somente quando a própria oração se torna a refeição espiritual, em que nós, alimentados pela graça, pela palavra de Deus, vamos crescendo espiritualmente. Mas acontece às vezes que a gente vai rezar e a carne está esperneando muito mais do que a gente imagina, não é? E aí a gente começa a pedir coisas que, humanamente falando, são muito justas. Carnalmente falando, são muito lógicas. Mas, vamos lembrar, Deus é nosso amigo, nós é que somos nosso inimigo. Nossas desordens é que são contra nós mesmos. Então, coragem. Reze. Peça. Peça corajosamente. Peça destemidamente. Peça humildemente. Mas, sobretudo, peça se abrindo para uma correção, onde Deus, amorosamente, vai lhe dar uma chanfrada. Entendeu? Ele vai corrigir. Ele vai podar, como fez com Simão Pedro ao chamá-lo de Satanás, como está fazendo agora com os filhos de Zebedeu. São seus discípulos prediletos. Pedro, Tiago e João estão com Jesus o tempo todo, subiram na transfiguração, estarão lá no Horto das Oliveiras, são os prediletos. Mas Deus castiga os que se aproximam por advertência. Por quê? Porque, é claro, o principal na oração não é nós mudarmos a vontade de Deus, é Deus nos transformar em sua imagem e semelhança. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.